a maioria das empresas ainda tem um desafio de fazer o básico bem feito, né? Então, claro que é muito mais sexy a gente pensar em AI e o quanto AI vai mudar nosso trabalho e as áreas que eu posso implementar AI ter um ganho exponencial, mas aí quando a gente vai pro dia a dia de novo, será que eu estou usando CRM na área de vendas direito? Será que eu tenho marketing e área de vendas, a tecnologia, o básico bem feito? O setor de eventos, ele ainda é um dos que mais tem dificuldade para aprovar ROI em evento. Mesmo que o evento tenha esse potencial, são poucas marcas que conseguem explorar esse potencial. Fala galera, aqui é o João Brognoli, estamos em mais um episódio do Conexão Du, né? O nosso podcast aqui que fala sobre gestão, às vezes sobre carreira, às vezes sobre marketing, negócios, são os mais variados segmentos. Estamos aqui hoje com um convidado que é muito especial, né? No DNA dele tem muito sobre marketing, tem muito sobre eventos, tem muito sobre vendas, né? Desde os 14 anos de idade, quando vendeu seu primeiro site, tem o DNA de empreendedor. Mas antes disso, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações aí para quem está no YouTube, para quem está nos assistindo aqui em vídeo e para quem está nos ouvindo em áudio, segue a gente no Spotify, que tem conteúdos todos os dias, as nossas pílulas, a gente manda um conteúdinho toda manhã, ali de 1 minuto e meio, para dar uma acelerada, aquele início no seu dia legal, né? Coisas sobre marketing, sobre crescimento, sobre negócios, sobre vários segmentos diferentes. E vamos começar aqui o nosso papo hoje, que a gente vai falar sobre muita coisa legal com ele, que é fundador da TD, né? A Transformação Digital, que nasceu em 2017, com uma missão clara: conectar marcas e pessoas para transformar vidas por meio de educação e inovação. Além disso, também recentemente fez a aquisição do principal portal de conteúdo de marketing no Brasil hoje, que é o Mundo do Marketing, e também tem envolvimento direto com grandes eventos como o RH Summit, o CMO Summit, que vão ser agora em junho, né? Para quem está ouvindo a gente aqui no lançamento do podcast, pode ter gente que vai ouvir depois, mas agora junho de 2025 temos o RH Summit, o CMO Summit. Estou aqui com ele, grande cara, grande amigo, um parceirão aí, Thiago Magno. Seja muito bem-vindo, cara, ao Conexão Du. Que apresentação, hein? Tu achou bonito, cara? Faz Ensaiou, um corte. Treinou hoje antes de... Cara, eu tô há 3 dias na frente do espelho treinando para te apresentar aqui, cara. E saiu aí. Se tu gostou, muito então bom, tá missão bom. Cumprida. Vou salvar. Obrigado. Depois tu faz um corte bonito para colocar nos teus stories. Obrigado pelo papo, pela oportunidade mais uma vez a gente estar junto aí, fazendo alguma coisa, né? A Du vai estar junto com a gente lá no CMO Summit. O CMO Summit, né, hoje é um dos principais projetos que eu estou envolvido. Muito por conta, eu acho que do poder que, na minha visão, ele tem tanto de conexão quanto de relação com o mercado de marketing. Ele é um business, apesar de eu não enxergar só como business, ele, para mim, como profissional de marketing, é o projeto que eu estou desenvolvendo para me ajudar como profissional de marketing, ajudar o ecossistema de marketing a dar o próximo passo, né? A gente está nesse ecossistema há muito tempo e eu mesmo como profissional tenho uma dificuldade de encontrar a fonte, encontrar a comunidade onde eu vou avançar, vou evoluir. Então, quando a TD veio para São Paulo em 2020, a gente começou em Floripa em 17, em 20 eu e os sócios e o time que eu tinha em Floripa veio para São Paulo exatamente no dia do lockdown. E aí, a partir disso, nosso networking, nosso ecossistema, as relações não só comerciais, mas relações de amizade, de parceria, de pessoas semelhantes, com propósitos semelhantes. A gente começou a evoluir aqui em São Paulo isso, mas fora dessa bolha de São Paulo, até mesmo aqui em São Paulo, eu ainda, até hoje, sinto essa necessidade de fazer algo mais profundo para o profissional de marketing. Então, o CMO Summit nasceu em 21, a gente tem 5 anos de história, foram mais de 400 mil pessoas que participaram das suas edições online, mais de 800 palestrantes que tiveram nossos estúdios gravando aí em 5 anos, então sempre um volume bem interessante. E não só volume, assim, pessoas relevantes, né? Presidente do Google, Marco Bebiano, por exemplo, Igor Puga do Santander, agora está no BK lá no Popeyes, entre outros nomes. Esse ano a gente está com mais de 200 confirmados até o momento, vem aí na agenda mais 100, 150 confirmados até o dia do evento, então a gente está a 60 dias mais ou menos agora, um pouco mais do CMO Summit, e junto com o CMO Summit, para fazer sentido nesse ecossistema que a gente está organizando, nessa comunidade,
a gente trouxe em setembro do ano passado o Mundo do Marketing, né? O Mundo do Marketing, ele tem quase 20 anos de história, foi fundado pelo Bruno. Quando eu comecei a trabalhar com marketing, talvez tu também já tenha conhecido o portal lá atrás, 2008, 2007. Sim. Foi um dos principais portais para mim, quando estava começando a trabalhar, que aparecia com matéria de CMO, aquelas campanhas de marketing de sucesso, grandes cases, histórias e tal. Explicando os cases, né? Daquelas marcas que naquele momento estavam muito distantes da minha realidade. E aí, junto com o CMO Summit, ele tem um papel mais horizontal, né? O CMO Summit, ele é um ponto de contato vertical, uma vez por ano. Esse ano em junho, dia 25 e 26 de junho, no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. E o mundo do marketing, ele está todo dia com matéria. A gente tem uma equipe de redação, então saem 5, 10, 15 matérias por dia, pesquisas. A gente recebe em torno de 300 releases por dia no site. Então, as agências de PR, as grandes agências, as grandes equipes de marketing costumam mandar muita coisa para a gente, porque querem aqueles cases, aquelas matérias, o que está acontecendo no marketing está no CMO Summit. Então tem outros portais relevantes, né, como Meio Mensagem e PropMark. Para mim são os 3 principais do Brasil hoje. Mas o mundo do marketing tem uma veia mais de educação do que tem o Meio Mensagem, que é mais de relacionamento, ou o PropMark, que é mais de notícia. Perfeito. Então, quando a gente começou a organizar essa visão, na minha visão, o que a gente está mirando, né? Construir um ecossistema de marketing agnóstico, onde todos os players do mercado podem fazer parte, e com essa visão mesmo de agregar, de somar, de evoluir esse ecossistema e, enfim, criar um território onde surjam novos talentos, surjam novos empreendedores, enfim, essa é a inquietação que a gente está buscando ali. Que tu sinta que, lá no portal é um lugar que o cara do marketing pode entrar e se sentir à vontade para entender que o conteúdo que de alguma maneira está explanado lá, ele não tem nenhum viés, ele não tem nenhum direcionamento específico, não é só porque está pago que está lá, é realmente um portal de comunicação para o profissional de marketing como um todo. E a gente está nesse caminho agora de otimização, né? Então, a primeira coisa que a gente fez em agosto, setembro do ano passado foi refazer o portal. O portal tem mais de 25 mil artigos publicados. Então, quantos acessos deve ter, mais ou menos? A gente está, assim, o que está mais forte hoje no mundo do marketing é o Instagram. Então, são 5 milhões, 6 milhões de pessoas por mês orgânicos que estão ali interagindo com o post. No mês passado e no mês retrasado, por exemplo, a gente teve 2 matérias, uma do BK e uma do McDonald's, com mais de 1 milhão de acessos, então, em matérias específicas. Então, tem esses tiros mais longos de matérias com algum... não só polêmica, mas bastidor de matéria. No caso do BK, teve uma ação de marketing muito forte, então a gente deu meio que a exclusiva rápido e viralizou. E aí, na média, em torno de 300 mil acessos únicos por mês no portal, mais a newsletter, 400 mil pessoas. Tem uma taxa de abertura muito boa, 40% de abertura, então a galera costuma abrir os e-mails que a gente envia de CMO Summit Mundo do Marketing. E, cara, assim, é muito trabalho, né? A gente tem um time enxuto, então está ali fazendo essa transformação e união, né, das coisas na velocidade que a gente consegue fazer. A visão existe, mas ainda tem essa dificuldade nossa de encilhar o cavalo com tudo andando e tem bastante trabalho, bastante oportunidade também. Assim, o mundo do marketing com o Bruno, como eu falei, quase 20 anos de história, então imagina que muito dos CMOs hoje reconhecidos que estão nessa cadeira, ser CMO de uma grande marca, ele, 20 anos atrás, 15 anos atrás, ele era um analista, ou era um coordenador, ou trabalhava numa agência. Então ele também passou por esse ciclo de ser um membro da audiência, um assinante do mundo do marketing. Então hoje... Ou até um contratante de audiência, né? Hoje esse cara tem uma relação com o mundo do marketing, tem alguma relação com o CMO Summit, então acaba que nos ajuda bastante a ter um nível de acesso interessante no mercado. Toda semana a gente tem gravado o CMO Agenda lá no nosso estúdio, então toda semana tem um novo convidado, tem um novo CMO lá no escritório. Fora isso, devem ser assim, 200, 250 convidados por ano só para conteúdo para o portal,
mais aí 10, 15 matérias por dia, então que tem uma fonte, tem uma marca por trás. Enfim, então esse ecossistema é bem ativo, falando com o CMO. E né, agora tem o CMO Summit para conectar ainda mais a audiência, sair do meio online, que a gente sempre foi muito focado nisso, para um meio presencial, para o meio onde a gente vai realmente se conectar e construir relações mais próximas, mais profundas, né? Perfeito, cara. Para daqui a pouco alguém que está nos assistindo aqui, Thiago, não sabe exatamente o que é um CMO. Explica para nós um pouquinho, assim, antes de nós entrar por mais profundo na questão do evento em si, o que faz hoje um CMO dentro das organizações. Legal. Depende muito do nicho, né? E o mercado, o tamanho da empresa, o porte da empresa. A gente tem no CMO Summit, por exemplo, desde um diretor de marketing, né? Seria o diretor de marketing em inglês, o termo CMO, principalmente de uma grande corporação. Mas dentro do nosso ecossistema Brasil, a gente tem desde um diretor de marketing, um CMO regional, que está liderando um time de marketing que tem que gerar demanda para uma operação comercial de 100, 200, 500 pessoas. Então, ele deve ter um conhecimento profundo aí de canais de aquisição, de distribuição como um todo, como eu faço a minha empresa gerar demanda para o time comercial, isso num processo de empresa B2B. Então é muito comum no Brasil esse tipo de diretor de marketing que responde ou trabalha em dupla com o time de vendas, responde para o CEO ou para o comercial. Geralmente empresas menores, até 300 pessoas por aí, esse cara tem essa função mais ou menos. E aí quando a gente pega grandes corporações, falando uma montadora, uma empresa listada em bolsa, uma empresa global, ele tem um papel muito de reporte também para fora do Brasil, gestão de mídia, gestão de verba, gestão de orçamento. Quando a gente pega empresas globais, a grande maioria, isso com base no Thiago Magnus Research, Sim, sim. A grande maioria tem As times vozes da minha cabeça. A grande maioria tem times enxutos no Brasil, então são times muito de replicação das campanhas globais. E, claro, tem os CMOs ali mais de vanguarda que estão sempre tentando desafiar o status quo, tentando trabalhar geralmente com produtos de tecnologia, produtos mais inovadores. Então, o CMO tem esse papel, né, de promover a empresa no mercado, no meio físico, no meio digital, gerar demanda para a empresa, seja B2C ou B2B. Mas é um cargo muito de gestão, é um cargo muito de cultura. O CMO hoje ele tem média de 2 anos dentro de uma empresa, ele é demitido. Então é uma vaga, é uma posição muito volátil, que depende muito da cultura, do momento, do timing da empresa, depende muito do jogo de cintura desse CMO, de conseguir resolver os problemas daquele momento. Então tem um problema no momento que é crescimento, outro é time, outra é cultura, pode ser um M&A, aí tem que, enfim, esse é o papel do CMO. Dentro do CMO Summit, a gente tem ali uns 500 caras que são grandes CMOs de grandes empresas. Estou pegando ali, talvez, desse recorte de grandes empresas. O menor deles é uma empresa de 1.000 funcionários, Sim. de 800 funcionários. E eu tenho esse cara regional que, digamos, ele é um profissional de 30 anos, 35 anos, 38 anos, está rampando e pretende rampar para uma cadeira de CMO de uma multinacional ou de uma nacional de grande relevância. Então, fora isso, no CMO Summit, eu tenho profissionais de marketing que às vezes respondem para esse CMO numa posição direta, um cara que comanda a mídia, um cara que comanda o canal de eventos. Se a gente pega uma TOTOS, por exemplo, faz mais de 1.000 eventos no ano. Então, a área de eventos é uma área muito relevante nessa empresa. Então, não necessariamente o evento é só para CMOs, mas para essas cadeiras ou para o ecossistema que o CMO lida no dia a dia e é relevante para ele. Que ele então, consome, né? Agências, plataformas. A gente tem aí no CMO Summit confirmado praticamente os maiores CRMs do Brasil, né? A gente está com a RD Station, Salesforce, não só Brasil e mundo, né? Salesforce, Braze, que é um concorrente da Salesforce aí que surgiu recentemente, acho que tem 5, 8 anos de história, tá vindo muito forte para o Brasil. Zorro, que é o nosso principal patrocinador do evento, uma empresa indiana, uma das 10 maiores do mundo em número de funcionários, em número de clientes, mais de 100 milhões de usuários. Então, uma ferramenta nova também, profissional de marketing, principalmente
que pretende ter tudo num lugar só dentro da solução. Enfim, as agências, a Duo, players de mídia, enfim, a ideia é que a gente consiga construir o ecossistema do CMO e que pro CMO essa agenda de estar com a gente 2 dias no presencial seja muito útil, porque ele vai se conectar com outros profissionais, com outros mercados, vai visualizar a cabeça de outros caras, como esse cara resolve problemas e tal. Então, estou fazendo um evento na minha cabeça que não existe no Brasil, que eu nunca fui, e aí existe esse desafio, né, de conseguir orquestrar tanto os palestrantes, os parceiros, os patrocinadores, players de mídia, todo mundo para conseguir orquestrar esse projeto ambicioso aí e realmente que ele seja útil para as pessoas, né? A gente não está olhando na linha final quanto ele está deixando de receita no meu bolso, no bolso da TD, mas sim se ele vai se manter impactante, vai continuar se desafiando como um projeto relevante do setor de marketing. Então, o meu objetivo é esse, fazer um evento que o CMO queira participar todo ano, porque ajudou ele no desafio de CMO, e aí daqui 2, 3 anos, talvez a gente não tenha mais uma média de 2 anos na cadeira, e sim 4, ou enfim, uma profissão um pouco mais estável. Mais carreira é muito longa. Difícil, né? Porque marketing está em ebulição, né? Tá 24 horas, né, cara? Num momento muito insano. Já era insano quando a gente começou a trabalhar, agora, hoje em dia, é coisa de maluco, né? Não, cara, a gente não consegue dormir e acordar com a mesma informação, né? Então, tu dorme com uma informação, tu acorda com outra completamente diferente, né? E não só no marketing, mas hoje, como o marketing ele é uma das principais fontes de aquisição de novos negócios como um todo para as empresas, essas mudanças constantes que acontecem na política global, econômica, no mundo, não sei o que, na Europa, que vai para a China, que vai para os Estados Unidos, que traz para o Brasil, América Latina, e tu não sabe todo dia o que pode acontecer de novo, e tudo isso impacta na aquisição de lead, em tudo que acontece, e o trabalho do CMO, né, pelo que tu está nos explicando, acaba sendo conseguir centralizar tudo isso como informação única para uma empresa e dizer, cara, o caminho que vamos é este aqui. Então acaba sendo muito difícil para ele. Se ele não é um cara daqui a pouco antenado ou não tem oportunidade, enfim, de estar acompanhando as coisas como elas acontecem, com a frequência que elas acontecem, se torna difícil e raro para ele conseguir se sustentar num cargo por tanto tempo. Precisa ser assertivo e às vezes... Bom, a grande realidade assim é que a maioria das empresas ainda tem um desafio de fazer o básico bem feito, né? Então, claro que é muito mais sexy a gente pensar em AI e o quanto AI vai mudar nosso trabalho e as áreas que eu posso implementar AI ter um ganho exponencial, mas aí quando a gente vai para o dia a dia de novo, será que eu estou usando CRM na área de vendas direito? Será que eu tenho o marketing e a área de vendas, a tecnologia, o básico bem feito? E aí... Enfim, é esse dilema e fora a pressão por trazer essas novas tecnologias, enquanto eu ainda tenho que lidar com a cultura, tenho que lidar com a gestão, tenho que lidar com o orçamento. Então, enfim, para mim foi muito relevante até aqui o CMO Summit, porque eu tive acesso, né? A TD teve acesso a esses caras que estão lá na frente e já chegaram naquela posição, que é uma posição interessante. Então, primeiro que é possível, né? Alguém chegou lá. Segundo, o que esse cara aprendeu e pode trazer para mim. Então... Tu acaba aprendendo muito também realizando evento. Um atalho, né? E é um atalho de conhecimento. Assim, a gente já está ali conectado com quem chegou onde todos aqui querem chegar, né? Chegar a comandar uma puta marca, enfim. A oportunidade de ouvir, aprender e daqui a pouco até de alguma maneira catalogar esse conhecimento como um todo de todo mundo que tu acaba ouvindo, tanto em estúdio quanto agora, né, sendo CMO presencial nos palcos do evento. É um livro, né, cara? Muitos livros que podem ser escritos a partir do conteúdo que lá é deixado como marketing, né? E é muito diferente, né? Às vezes a gente acompanha alguém pela internet, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo YouTube, aqui pelo podcast.
as pessoas são diferentes do que parecem ser, né? Então, às vezes, a gente imagina uma coisa porque o CMO está lá por trás de uma grande campanha, por trás de uma grande verba, a gente projeta uma imagem, quando conhece a pessoa tem outro perfil, na verdade ela está adequada àquela cultura daquela empresa, e enfim, né? Esse relacionamento, né? Às vezes uma pessoa que você conhece, ela pode abrir várias outras portas na sua mente, até mesmo criar outros projetos, até mesmo talvez uma sociedade pode surgir disso. Então, enfim, a expectativa nossa, a minha expectativa está muito alta para o evento. Ele, para a gente aqui, TD, né? Mas para esse ecossistema que a gente está montando, organizando, alguns parceiros estão comigo há 10 anos, assim, fazendo alguns projetos pontuais e tal, agora estão juntos no CMO Summit. A minha expectativa é que seja realmente um divisor de águas. Eu estou projetando a visão do CMO Summit para 10, 15 anos. Não é uma marca Legal. que eu pretendo vender, não é uma marca que eu pretendo monetizar. Estou pensando só em receita. É uma marca que eu, como profissional de marketing, aceito que é o que eu gosto de fazer, né? Trabalhar com marketing. Já passou do tempo de ser só uma aventura. Eu estou nisso há muito tempo, estou com 20 anos de marketing trabalhando nesse universo. Então, quando eu olho para o CMO Summit Mundo Marketing, eu penso para onde o profissional de marketing tem que ir, para onde o mercado de marketing tem que ir, para onde as empresas precisam ir, que tipo de agência, que tipo de ferramenta, como as coisas vão acontecer daqui para frente, para onde que o marketing vai. E aí a gente vai conectando, né, essas pessoas que estão na vanguarda, quem tem muito a ensinar, quem também até está fora do mercado, né? O Pir Marcondes, por exemplo, está junto com a gente no CMO Summit. O cara foi 25 anos, meio mensagem, trabalhou em conteúdo em diversos eventos, é um cara muito conhecido, né, no ecossistema de marketing, tem 73 anos, então está ali contribuindo com a visão dele. Silvio Meira, né, tá também no mercado há muito tempo, está contribuindo com a visão dele. CMOs de empresas menores, de startups, que também estão naquela energia de crescimento, né, de ebulição, como eu falei antes, também estão lá. Então, é isso, assim, como o marketing vai ser amanhã, né, amanhã eu digo um pouco mais para frente, né, daqui 3, 5 anos, mas como ele tem que ser hoje também. Então, enfim, essa é a ideia. Boa, cara. 25 e 26 de junho, expectativa de quantas pessoas? Nesse momento, a gente está com 3.500 pessoas mais ou menos já no evento, então estava vendo ontem os números, a gente está vendendo ingresso ainda, inclusive eu acho que mudou o lote faz uns 2 dias. Minha recomendação, assim, quem busca fazer um networking legal e tal, o ingresso club, ele é um pouco mais caro, mas ele dá acesso aos palestrantes, então é um ingresso interessante para quem quer se conectar. O ingresso mais acessível, eu acho que vai dar sold out daqui uns 15 dias. Então, quando vocês estiverem nos escutando aí, talvez já não tenha mais os ingressos. E só falando um pouco mais do evento, assim, né, eu me inspirei num evento que chama Slush. Na Europa, né? Na Finlândia, na Europa. E eu, como rato de evento, né, vou em tudo que é evento, sei lá, centenas de eventos nos últimos anos, e sempre senti falta de um evento que não entrega só conteúdo, ou até mesmo um evento que não entrega só a promessa, né? Às vezes o evento, ele, na landing page, no site, no Instagram, nos vídeos, ele é incrível, e quando você chega lá, é aquela coisa de sempre, eu vou lá e, mais um conteúdo, mais do mesmo, e tenho ficado frustrado, assim, nos últimos anos. Até, assim, não é difícil eu parar para assistir um conteúdo. Geralmente fico lá batendo um papo com a galera e tal. E quando eu fui no Slush, eu percebi que é um evento que não tem 1 ou 2 pilares de entrega. São 8, 10 pilares que fazem o evento ser incrível. Então, a atmosfera do evento, a área de networking, pelo aplicativo, qualquer pessoa do evento... Falando assim, tinha um fundador do Uber, eu podia solicitar para o cara uma agenda com ele, e se ele aceitasse, eu tinha um ponto de encontro no evento para falar com esse cara. Então a gente fez o aplicativo também, está lançando agora em junho, uma cópia praticamente do evento do Slush. E fora isso,
palestrante sai do palco, ele vai para a sessão de mentoria. Então, por ordem de chegada, por priorização, eu posso ter acesso a esse cara. O conteúdo, ele tem um volume grande de convidado, principalmente porque eu quero que a agenda seja relevante para o cara que está no palco. Então, se esse cara ficar ali comigo 1, 2 dias, ele também está com outras pessoas ali trocando. Então, é um evento realmente para os participantes entre si fazerem a diferença. E, enfim, vamos ver como vai ser lá. Estou com expectativa alta aí. Que legal, cara. Que legal, que legal. Então, a galera aí, umas 3.500 pessoas, vai ter a edição online também, não tem? Sim, tem online. O pessoal tava até... Tinha uma galera que eu vi que comentou no LinkedIn e tal, que estava triste porque não ia poder participar, porque esse ano é presencial, mas a gente continua com a versão online do CMO Summit. Não é a mesma programação, não é a mesma experiência. A gente fez uma trilha secundária, tá montando, organizando ainda o formato, mas ele deve ser de alguns highlights. A gente vai fazer alguns furos de bastidores. A gente tem algumas marcas interessantes aí, como imprensa lá, como CNN, por exemplo, Exame, Sim. Jovem Pan. Então, eles também fazem parte do live show. Então, devem ter entradas aí de mídia nessa programação, mas não é a mesma programação e não é a mesma interação. Você não vai conseguir fazer networking, né, online. Mas, enfim, a gente continua com a versão digital. É um desafio para a gente, porque o mundo voltou, né, a ser quase 100% digital, digamos assim, no sentido onda, né? Estava todo mundo online, trancado em casa, agora veio todo mundo para essa energia presencial, contato e tal. Então, não está tão fácil como era no passado fazer o digital. Ao mesmo tempo, ele está sendo muito negligenciado, então é interessante que seja feito, porque continuam tendo pessoas assistindo, continuam pessoas abrindo e-mail, enfim, até uma dica aí para os produtores de eventos. A gente fez um evento agora online, chama RH Talks, que faz parte da família RH Summit. Com um e-mail a gente teve 10 mil inscritos em 1 hora. Então, tudo depende da forma que é orquestrado e também uma entrega complementar aos patrocinadores, né? Então, fora a questão de dados, de inteligência, é um formato interessante para se ter no evento. Evento importante, hein? Bem aí. Aproveitando, né, falar pouquinho mais de jabá, já que a gente está indo profundamente aí falando dos eventos. O RH Summit é um exemplo também de marca que a gente construiu do zero. Uma marca que eu comprei um domínio em 2016. A partir de 2016 a gente fez 7 anos de eventos online. Foram também quase 500 mil pessoas participando dessas edições. E a partir da 7ª edição a gente fez ele presencial ano passado. A primeira edição do evento foi um evento de 12 mil metros quadrados de pavilhão, 40 marcas, 2.500 pessoas por dia, abrindo o jogo para vocês aí, faturou mais ou menos uns 4 milhões de reais, breakivado, trouxe um retorno ali legal e tal, beleza. E a segunda edição desse evento, que agora, dia 3 e 4 de junho, a gente já está com mais de 100 marcas, dobrou de tamanho, 5 mil pessoas no presencial. Então, mostra assim o poder do digital, né? O quanto também a consistência. A gente ficou vários anos ali. O RH Summit faturou já 15 mil reais no ano, 30 mil reais no ano, 50 mil reais no ano. E hoje é um projeto que vai chegar aí na casa de 10 milhões de reais de faturamento. Então a metodologia que a gente faz nos eventos, o trabalho que a gente faz na TD, é essa, de construir uma audiência e nutrindo, e entendendo ela, e aí, enfim, e moldando ela de acordo com interesse, enfim, com a visão do que dá para ser feito com isso, né? Então, é um evento super relevante, ele é hoje o segundo maior evento do Brasil no setor de RH. Enfim, só falando aí porque se você é de marketing, mas tem um RH na empresa, manda ele para lá que é um evento legal pra galera. 3 e 4? 3 e 4 de junho no Expo Center Norte aqui em São Paulo também. Baita, hein? Pra todo mundo, então, que tá nos assistindo aqui, que acompanha tanto na área de marketing quanto na área de RH, mas mais do que isso, né, Thiago? Acho que pessoas que estão buscando entender também um pouquinho como funciona a jornada na parte de marketing, como que vocês nutrem, como vocês conversam com o público até ter um resultado expressivo, como é o caso que tu trouxe da RH. 15 mil reais de faturamento no primeiro ano para estar chegando em quase 10 milhões agora, num curto período, porque por mais que é longo, mediante vou começar hoje, esperar um resultado só lá na frente, mas é assim que uma empresa funciona, né? E assim, só para explicar um pouco mais esse caso,
A TD, ela tem algumas unidades de negócio, né? A gente tem os estúdios, tem a plataforma, que é a mesma plataforma de tecnologia que roda o CMO Summit, o RD, o Live Show é feito com a gente, o RH Summit e tal, e tem as marcas de eventos. A gente tem 15 marcas, e são marcas que eu estive pouco presente ao longo dos anos. Então, o RH Summit, por exemplo, tem pouquíssima a minha mão. É uma coisa que foi rodando no orgânico, sempre bootstrap. A gente fez poucos investimentos, a gente investia, reinvestia o que a própria marca gerava. E, assim, né, tem 7 anos, 8 anos que a gente faz isso, mas começou a ficar mais interessante nos últimos 3, 4 anos. Então, mas assim, a gente continuava fazendo, continuou acreditando, também até numa visão de educação mesmo, de aprendizado, né? Fazer esse projeto desse jeito por tanto tempo nos traz uma capacidade de execução, de entendimento do mercado, da indústria, que foi relevante, é relevante para a TD. Então, enfim, né, profissional de marketing aí que trabalha na área de eventos, trabalha na área de aquisição, principalmente B2B, o setor de eventos, né, o canal de eventos é muito relevante. E como a gente tem feito os projetos, eu ainda vejo o setor de eventos muito como eu vi o setor da internet lá em 2010, quando a gente tinha que explicar para um cliente por que era importante ter um site, por que era importante ir para a internet. O setor de eventos se digitalizou na força bruta na pandemia, mas voltou a ser 100% analógico agora. Então, E é um canal de aquisição muito bom. A gente ainda enxerga nesse mercado, eu como profissional de marketing, dentro do ecossistema de marketing, um dos canais que mais vai se transformar, mais deve se transformar, mais precisa se transformar nos próximos anos. Assim como foi aquela era de TV, rádio, internet, quando a verba começou a trocar de bolsa e tal, é o que eu enxergo no mercado de eventos. O mercado de eventos tem muita oportunidade para tecnologia, para marketing digital. Toda semana eu recebo algum parceiro cliente procurando uma agência especializada em marketing digital para eventos. Então você não encontra assim, mão de obra qualificada para esse setor. É um setor que tem bastante oportunidade, por isso que eu continuo apostando nele. Perfeito, perfeito. Cara, uma aula sobre eventos aí, né? Sobre como construir. Eu acredito muito também que o custo de aquisição através de eventos é mais baixo. Por mais que existe sim um desembolso, um investimento inicial que uma empresa faz em uma feira, em um evento, ou na construção do próprio evento também, o custo de aquisição a partir daí acaba sendo relativamente baixo pela possibilidade de entrega e olho no olho que tu tem com a pessoa, né? Muitas vezes pode ser no online também, sim, que daí, claro, tu consegue volumar muito mais, mas no online ele acaba tendo essa leve impressão ainda de ser um pouquinho... adquire o cara no tráfego, algo parecido, enfim. No evento do olho ali cara, particularmente para mim é um investimento que a gente tem feito, né? A gente está participando de vários movimentos, inclusive com evento próprio, e funciona muito bem, né? Sim, o evento online do presencial, ele é bem diferente, né? Eu tive poucos clientes até hoje que conseguiram explorar toda a capacidade de geração de receita, geração de demanda de um evento online. Eu mesmo na TD nunca consegui explorar direito. Por quê? Pensa que eu já fiz para a TD um CMO Summit com 150 mil participantes e meu time comercial tinha 10 pessoas. E eu não tinha regras de CRM, estrutura comercial, um produto bem definido para explorar essa demanda. Então, eu fiz um funil gigantesco que provavelmente tinha muito valor lá dentro, mas eu não consegui capturar isso direito. Então, o online ele traz essa vantagem competitiva de escala e custo para fazer essa escala. Quanto custaria? Seria viável fazer um evento presencial para 150 mil pessoas? Só se você fosse uma banda, né? Um negócio gigante. Então, no online é possível fazer. Então, tem casos de clientes nossos que têm equipe de pré-vendas, de inside sales, de CRM, tudo bem orquestrado, que venderam bilhões com eventos online. A mesma coisa serve para eventos físicos. O que eu já vi de empresa que compra um stand, não se organiza, não tem uma estratégia, não tem produto, ou, sei lá, senta na cadeirinha lá na feira e fica esperando o cliente, aí passa alguém para na frente do stand, ninguém tem um papo, uma atitude para se relacionar, ou, enfim, não entende a persona. O público do CMO Summit é um público super qualificado. Se eu for lá para o evento distribuir brinde, chaveirinho, alguma coisa nada a ver com o público,
eu já estou posicionando a minha empresa para essa audiência, provavelmente a impressão que o cara vai ter, pô, essa empresa não é para mim, não é isso que eu procuro. Então, eu acho que indo nesse caminho de ROI, o setor de eventos, ele ainda é um dos que mais tem dificuldade para aprovar ROI em evento. Mesmo que o evento tenha esse potencial, são poucas marcas que conseguem explorar esse potencial. Geralmente está olhando muito para a cenografia, para quanto o meu stand é bonito, para quanto ele brilha, para quanto barulho eu faço, mas passa o evento, nem mesmo os dados das pessoas que passaram no stand as marcas trabalham direito. Quando se tem um Excel dos dados já é muito. Então, enfim, essa oportunidade de realmente estruturar a área de eventos, estruturar a tecnologia para eventos, estruturar os dados dos eventos. Assim como se faz hoje num nível de performance absurdo com Facebook, com Google, dá para ser feito em eventos. O evento, sim, é um canal de aquisição bruto. Não é à toa que uma TOTOS da vida faz mais de 1.000 eventos no ano. É bizarro isso, né? Eu achei bizarro quando estava falando da Cadiana, CMO da TOTOS. Meu, como assim? Como que se faz? Quanto de gente você precisa? Que praças você faz isso? Que temas você faz isso? São eventos de que tamanho? São eventos de 10, de 50, de 100, de 1.000, de 10 mil, de 15 mil? Para que serve cada evento? Então, tem muita ciência por trás de evento, mas ainda, enfim, existe esse caminho de tudo isso estar gerando dados para o CRM, para o CMO, para a área de vendas, eu saber quanto aquele evento trouxe de resultado, quanto outro evento trouxe de resultado. Quando eu paro para ver um grande evento, pode ser um evento de 90 mil metros quadrados, ou um evento de 10 mil metros quadrados, é fácil enxergar que a grande maioria não olha para eventos com um olhar de cientista, com um olhar de dados, com um olhar de inteligência. Olha para eventos como branding, como uma ação comercial, como uma ação de vendas, um live marketing, uma gritaria. É isso, né? A cultura de eventos é essa mesmo. Mas eu acho que a gente está nesse momento. A área de eventos, ela precisa... Como digitalizar a tua presença no evento presencial, né? Sim. Como fazer com que o mesmo resultado que tu consegue mensurar e metrificar no digital, no online, tem que fazer isso no presencial também. Sim. E quem for no CMO Summit, depois deixa nosso feedback aí, deixa feedback pra gente sobre como foi a experiência. A ideia é que lá a gente tem esse grande case para as marcas. Por exemplo, né, os patrocinadores do evento terão o leitor de crachá no aplicativo, no celular. Ao bipar isso automaticamente, quando eu tiver a internet no celular, porque o pavilhão também tem essa dificuldade de rede e tal, ele vai ser sincronizado com a nossa plataforma e você baixa ou integra já direto com o seu CRM os dados de quem passou no stand. Então, enfim, estou bem empolgado aí com essa visão de tecnologia para eventos. E com o CMO Summit, com a Du também lá. É sucesso. A Du vai estar com um palco não, né? Com um stand bem na frente do palco do CMO. Então vai estar com uma visão privilegiada aí do evento. Estarei palestrando, quem estiver por lá, né, visitem o João, deem um alô para mim também. Espero que vocês gostem do evento. Vai ser muito bom, cara. Vamos extrair um pouquinho rapidinho agora da tua cabeça num bate-bola rápido aqui. Boa. Bora lá, Tiagão. Livro de cabeceira, cara. Putz, livro de cabeceira. Eu sempre indico um livro que eu li faz muito tempo, porque eu hoje me considero um cara de vendas, de marketing e vendas, mas no começo eu era uma pessoa muito técnica e eu não conseguia desenrolar uma conversa, não conseguia me conectar direito com os clientes e tal. E aí, quando eu li o Bíblia de Vendas, é um livro antigo, assim, não antigo, mas, sei lá, anos 2005. E né, na área de vendas, na área B2B principalmente, eu acho que a gente está muito focado em ser aquele vendedor insistente, oportunista, de WhatsApp, que te liga, que é oportuno, que não sabe muito bem como se conectar com as pessoas. E o Bíblia de Vendas, ele me ensinou muito. E, enfim, inclusive dei para uma colaboradora 2 semanas atrás. Então, é um livro mais dessa área. Tem outros que eu leio, mas para mim foi um livro relevante, assim. Entre outros, mas esse é um livro que me veio na cabeça. Não de cabeceira, faz tempo que não está lá, mas... Mas é indicação para colocarem na cabeceira agora.
Uma inspiração profissional. No começo, assim, parece meio clichê, mas eu já fui um líder muito... Eu sou muito exigente, então a exigência com a comunicação, às vezes muito agressiva, ela me trouxe problemas no passado. Então eu me inspirava muito no Steve Jobs, ele por conta da exigência, do capricho, da visão de fazer aquele produto estar adequado ao que ele imaginou. Então eu tenho isso dentro de mim. E com o tempo eu fui aprendendo a polir um pouco a forma que eu passo os feedbacks e organizo a galera para trabalhar em torno disso. Mais leve. Pegar um pouquinho mais leve, mas não muito também, porque senão a galera não corre atrás do objetivo. Assim, não é que não corre atrás do objetivo, mas eu acho que nosso papel de líder ele é de se desafiar e desafiar o time a ser melhor. E naturalmente a gente tenta se acomodar ou aceitar aquilo que aparece como realidade, e essa busca, essa fome por se desafiar o tempo inteiro, tentar fazer melhor, tentar fazer mais, ele é o que faz a gente avançar na sociedade, em tudo. Então é difícil não ter o Steve Jobs como referência, assim, um cara que foi embora faz um tempo já e ainda continua presente da vida de todo mundo aí, né? Ainda mais no teu ramo de eventos, ele é um cara que sempre criou grandes eventos de lançamento que impactaram o mundo, né? Sim. A fala, o jeito que ele conduz, o jeito que foram as campanhas de marketing, o jeito que ele liderou diversas empresas, né? A Pixar, por exemplo, criação do cara. Então, eu sempre achei sensacional. Várias vezes eu li o livro dele, a biografia dele, tipo, sei lá, 8 vezes. Então, para mim foi um cara... Top. Enfim, também que veio do nada, desafiou demais. Ele é isso, né? Sim, perfeito. E uma inspiração pessoal, cara, na tua vida? Pessoal, meu avô. É um cara... Tá com 90 anos, estava final de semana agora com ele. Passou por muitos desafios na vida. Gaúcho, lá no interior do Rio Grande do Sul, agricultor. Então, me ensinou muito, continua me ensinando muito. Enfim, uma baita inspiração para mim. Quando tu não tá trabalhando, cara, a gente encontra o Thiagão aonde? Com o meu cachorro, geralmente... Ele vai até na empresa lá, né? Geralmente em algum parque, em alguma trilha. Tento sempre desplugar bastante assim da rotina de trabalho de São Paulo. Então, vou para a serra, vou para o interior, vou para a praia. Agora, no feriado, vou para Paraty. Então, ele é um bom companheiro. Assim, geralmente, eu tento dar uma desligada na cabeça, que é bem difícil, né? A gente está sempre acelerado. Então, eu fujo pro meio do mato. Assim, é difícil me encontrar. Mas eu já encontrei algumas pessoas em trilha. Então... Perfeito. Boa. Por que tu faz o que tu faz? Por que eu faço o que eu faço? Profunda pergunta, né? Ela é. Eu acredito que algumas vezes no meu trabalho eu consegui executar o que eu acredito de um jeito que mudou a forma que o mercado enxergava alguma coisa, ou mudou a minha vida, a vida de quem estava em volta de mim. Eu me inspiro e tento provocar uma mudança no que eu faço. Então, há muito tempo, assim, até demais, às vezes, eu faço isso, uma provocação interna mesmo, de ser um pouco rebelde, um pouco de desafiar o que existe hoje de padrão. Então, eu sou meio apaixonado por isso. E eu acho que eu sou bom nisso. Então, às vezes eu erro, né? Às vezes, né? Erro muito, acerto e tal. Mas eu acredito muito na internet, muito na tecnologia, muito nesse meio digital, nessa revolução que a gente vive, que eu vivo desde que, sei lá, eu tinha 8 anos de idade, 10 anos de idade, quando essa onda de internet apareceu, surgiu. E eu acho que tem esse papel de ensinar as pessoas, de ajudar as pessoas, de digitalizar o mundo, de trazer benefícios para a sociedade como um todo através da tecnologia, da internet. Eu Legal. Me sinto bem fazendo isso. Bom, hein?
E por quem você faz o que você faz? Por quem? Profundo também, né? Também. Tem que ser, né, cara? Eu faço por nós, assim, eu realmente tento fazer para que fique mais fácil o mundo, assim. Eu tive muita dificuldade no começo, não tive apoio, não tive um caminho, não tive um lugar para seguir, não tinha um roteiro para mim na minha vida, assim. Os caminhos que apareciam não eram os caminhos que eu acreditava que iam me levar pro meu objetivo de vida. Então, eu tive muita dificuldade, bati cabeça na parede por muitos anos. E eu acho que hoje o mundo ele já é muito mais democrático no sentido de conhecimento, no sentido de acesso, mas não é para parecer, né, sei lá, filosófico, mas eu acho que a grande maioria, principalmente assim do brasileiro, do nosso país, ele é acomodado, ele é um povo que tem muito talento, mas ele fica passivo, Síndrome de vira-lata. esperando ou apontando o dedo, esperando que algo vá acontecer. E isso depende muito da gente para a vida realmente se transformar ou para a gente alcançar nosso máximo potencial. Não estou falando de trabalho, estou falando de tudo mesmo. Então, para a gente acordar e ser tudo que a gente pode ser, sabe? Eu acho que eu tento, de algum jeito, contribuir com isso, assim. Tem pessoas que eu ajudei e que, sim, tiveram as suas vidas transformadas, assim como a minha também se transformou. Mas eu, enfim, estou tentando ir por esse caminho de algum jeito, o meu trabalho ajudar alguém e, por conta disso, essa pessoa ajudar alguém e, por conta disso, a gente fazer alguma coisa legal, fazer um projeto legal, nasceu alguma outra coisa. E, enfim, é isso. Perfeito, cara, perfeito. A gente tem, Thiago, agora no final, um resumo feito por IA do que a gente já falou aqui ao vivo. Legal. Só que essa IA, na verdade, é a nossa querida Eduarda, que está aqui nos bastidores, né? Então é bem uma IA. Tudo. Isso aí, ela já me manda aqui um resumo do nosso episódio para quem está nos assistindo. Tem muita gente que já vai pro final do episódio, né? A gente tem lá as métricas, a gente acompanha, já vai pro final para ver o resumo e depois assistir o episódio. Então a gente já traz um geralzão aqui, até porque daí tu tem toda a autonomia de dizer, não, isso é mentira, eu não falei isso. Aí tu fica bem à vontade aí, tá? Vamos ver um resumo aqui do episódio com o Thiago Magnus, né? Fundador aí da TD, Transformação Digital, hoje investidor do mundo do marketing também e criador do CMO Summit, que em breve estaremos juntos lá. CMO é um cargo de gestão e cultura. É preciso ter jogo de cintura para entender qual é a necessidade latente que a posição exige no momento. Assim como o projeto do CMO Summit, busque agregar valor ao seu mercado e contribuir com o seu nicho. Promova conexões com quem se inspira em você e possa enxergar tudo o que é possível. Bonito, né? A maioria das empresas ainda enfrenta o desafio de fazer o básico bem feito. Brilhar os olhos com IA e novas estratégias pode ser sexy, mas seu CRM está em dia? Bom. Esteja atento à sua rede de relacionamentos. Uma única pessoa pode te impulsionar para o novo. Abra o seu olhar para o CAC, né? O custo de aquisição de clientes vindo de eventos. É um canal bruto. A presença física pode ser poderosa. E estar atento ao seu objetivo com cada evento também é essencial. Existe uma ciência por trás de cada um. Ele precisa inclusive alimentar o seu CMO de dados. Digitalize sua presença no físico. E por fim, trabalhar a longo prazo te traz repertório e excelência de execução. É assim que a transformação digital atinge o resultado esperado há tanto tempo. Bom demais. Ficou bom? Top. É isso, cara. Obrigado pela presença. Tá contratada aí. Tá contratada? Ela não é aquelas de R$19,90 por mês, mas tá valendo a pena, né, Duda? É isso aí. Boa, Thiagão. Obrigado pela presença, cara. Para todo mundo que está nos ouvindo, eu espero que tenham gostado desse nosso evento aqui, né? Vamos chamar de evento, não de podcast. Um grande momento entre nós aqui. Um grande amigo que eu tenho. A gente já vem há algum tempo, mais de ano aí, conversando bastante sobre vários pontos de crescimento, né? Como que a gente pode agregar ao mercado, e acredito que a gente está conseguindo de alguma maneira agregar, né? E esse episódio é mais um ponto aí para te agradecer por todo o conhecimento que trouxe pra gente. Legal, espero que tenha sido
bacana. Muito bom. O resumo ficou muito bom, né? A gente falou bastante, mas é isso. Vejo vocês lá no CMO Summit. Espero por todos lá. Vamos colocar o link aqui para quem ainda não teve oportunidade. Para quem está assistindo depois do CMO Summit, infelizmente não vai nesse ano, mas com certeza no que vem tem de novo. Acompanhe o mundo do marketing, as redes sociais aí. A gente várias frentes. Vai trazer outros projetos para o segundo semestre, com certeza. É isso aí. Gente, segue a gente lá no Spotify, acompanha também pelo YouTube, se inscreve lá no nosso canal, né? Ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigado por todo mundo que acompanha até aqui e até a próxima. Valeu, Thiago. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.